Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre um assunto bem preocupante na atualidade, certo? Que é com relação às explosões de celulares, tá? É bem perceptível em redes sociais, fotos, imagens, vídeos de pessoas que se acidentaram devido a uma explosão de um celular. A última vez que eu visualizei um vídeo desses, né, com relação a isso, foi de um rapaz que ele perdeu toda essa parte aqui, em virtude do fato dele estar falando no celular e o celular carregando. O celular explodiu e ele perdeu o vídeo extremamente horrível. Ele perdeu toda essa parte aqui. Provavelmente ele teria que passar aí por uma cirurgia plástica de reconstituição, enfim. Foi um vídeo que foi gravado pelo médico, pela equipe que o atendeu, e aí foi divulgado nas redes sociais para que houvesse um alerta com relação a isso. E aí, conforme sabemos, no processo de recarga de uma bateria, né, o carregador ele faz circular uma corrente intensa no celular, pelo celular. E essa corrente gera calor, certo? E aí a gente nota isso facilmente, com facilidade, pelo aquecimento do celular. Quando ele está no processo de recarga, muitas vezes ele fica quente, né? Fica em uma temperatura elevada. E aí, o que é que acontece? Esse calor ele precisa ser dissipado, ou seja, ele precisa ser transferido para o meio ambiente. Uma temperatura acima de 50 graus Celsius já coloca em risco a integridade da bateria. E se essa temperatura se elevar ainda mais, os gases que se formam, né, no interior da bateria pode fazer a mesma explodir. Então, recomenda-se, certo, que capas de celulares do tipo couro, plástico ou outro material não sejam usadas. Por quê? Porque dificulta a dissipação de calor, dificulta a transferência do calor para o meio ambiente. Principalmente quando o celular ele fica exposto ao sol, ou ele fica em lugares mais quentes, como o interior do carro, sem mesmo estar carregando, certo? Pode ocorrer uma explosão, porque o celular está ali na capinha, né, submetido a um calor imenso, e aí a temperatura da bateria se eleva, e como ele está protegido com a capa, esse calor fica bloqueado de ser transferido para o ambiente, para o meio ambiente. E aí, da mesma forma, né, quando o celular ele está em processo de recarga, principalmente dessa forma. Ele tem que estar totalmente livre, desprovido de capa, certo? E quando ele está frequentemente exposto a temperatura elevada, ele pode sofrer aí as consequências acumulativas. Ele vai acumular calor e isso vai tornar o celular sensível, a bateria sensível a qualquer variação de temperatura, o que vai levar a uma explosão em um instante imprevisível. E aí outro fator de risco para a integridade das baterias são os danos físicos, né, que é causado por quedas, por batidas. E aí esses danos físicos somados a isso, né, ou seja, a exposição da bateria ao calor, ou até mesmo a maresia, ou o trabalho em ambiente úmido, como a cozinha, né, pode causar aí uma corrosão, certo? O que vem a ser extremamente perigoso. E é importante também usar sempre baterias e carregadores originais, minha gente, tá? Nunca use carregadores que são vendidos de forma ilegal, como os indicados para recarga em veículos que são contrabandeados e vendidos em cruzamentos ou comércio informal, né? Não tem aqueles carregadores que você
carrega no veículo, no carro, né? Aquilo não é recomendável, certo? A corrente de carga desses carregadores, elas podem não ser especificada pelo fabricante da bateria. E aí o que é que pode acontecer? Pode causar tanto uma explosão como também reduzir, se não causa uma explosão, mas faz mal para a bateria, porque vai reduzir a vida da bateria, né? E aí, como eu falei, retira o celular da capa. Se você usa a capa, de repente seu celular no dia a dia não fica exposto em locais de muito calor, e aí você usa a capa para proteger. Mas quando for carregar, retira a capa, porque, como eu falei, ela dificulta a dissipação do calor gerado no processo de recarga, tá? E aí é importante evitar o hábito de carregar o celular durante a noite, por mais tempo, porque tem gente que vai dormir e deixa o celular carregando, e aí o celular passa a noite inteira no carregador, né? E aí o que é que acontece? A bateria ela vai ser alimentada por uma carga de mais tempo, uma carga além do que ela precisa, né? E aí uma carga por tempo maior do que o necessário, quando o carregador ele vem aí a não possuir recursos para desligar a corrente. Aí a bateria ela vai estar sobrecarregada de cargas que ela não precisa, certo? Tem celulares que ainda vêm com o sistema de bloquear a corrente, né? Quando a bateria ela consome, ela está alimentada pela quantidade de carga que ela precisa, né? E aí, como eu falei, isso pode reduzir a vida útil, é um processo que pode reduzir a vida útil da bateria, certo? Do aparelho. O celular, ele costuma avisar, né, quando a recarga está completa. Então, você ficar atento a esse aviso para que você desconecte o celular do carregador quando isso ocorrer. E aí é importante evitar deixar o celular por muito tempo em locais muito quentes, como eu falei, no interior do carro, perto do fogão, ou mesmo perto do forno de micro-ondas, certo? É importante lembrar que um escape de micro-ondas do forno, ele pode ser captado pelos circuitos do celular, e aí isso vai levar a danos ou mesmo a um curto-circuito. Da mesma forma, muitos fabricantes também recomendam evitar o frio excessivo, né? Porque a variação térmica, essas variações térmicas grandes, também podem causar danos físicos à bateria. E aí, evitar carregar o celular no bolso, né? Evitar usar capas protetoras, como eu falei, ou deixar o celular perto do seu corpo, tá? Retirar a bateria do celular, se for retirar, tem que ser no extremo cuidado, para não deixar seus terminais encostarem em objetos metálicos, porque os objetos metálicos podem causar um curto-circuito, né? As baterias de celular, elas possuem uma resistência interna, ou seja, praticamente elas não possuem limitação de corrente, elas não possuem um bloqueio contra essas correntes, certo? Um curto-circuito causa correntes extremamente intensas que pode gerar grande quantidade de calor, e aí o que pode causar uma explosão do aparelho. Um estudo foi feito nos Estados Unidos, tá? E esse estudo informa que mais de 50% dos acidentes que ocorrem com equipamento de alta tecnologia seriam evitados se as pessoas conhecessem um pouco dos princípios de funcionamento, tá? E aí, certamente, no caso dos celulares, um estudo mais profundo revela que a maioria dos casos de explosões ocorridos poderiam ter sido evitados se houvesse um simples cuidado pelo conhecimento dessa tecnologia. Então, gente, é isso. Fica aí a dica para vocês, para que vocês possam tomar cuidado com esses aparelhos, tá certo? Porque o índice de acidente com esses aparelhos
vem aumentando aí, são acidentes horríveis, porque imagina um negócio desse explodir em você, de fato é um acidente horrível. Então fiquem atentos aí aos cuidados para que isso não ocorra, tá? Vou deixar o link do meu Facebook embaixo no comentário do vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato através do inbox, pode me adicionar para que a gente venha aí a bater um papo e vocês possam também, como é que eu posso dizer, me sugerir assuntos para que eu possa abordar aqui no canal, tá certo? E quem não tiver Facebook, quiser entrar em contato através do e-mail, meu e-mail é anacarla.araújo2803@gmail.com.